A IA está destruindo todos os livros do mundo. Mas será que isso é verdade? Você provavelmente já viu alguns vídeos por aí dizendo que a inteligência artificial está destruindo todos os livros e que ela vai acabar controlando a história, apagando livros raros e manipulando informações. Antes de tudo, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não sou a favor de destruição de livros, tá? Eu sou escritora e antes disso eu sou leitora, eu amo livro físico. Eu acho que na verdade destruir livro não é uma coisa que agrada ninguém, né? Só que esse não é o foco desse vídeo. O foco aqui é a desinformação. Porque hoje em dia, parece que basta alguém falar uma frase impactante na internet para ela se tornar verdade. Mas eu não aceito a primeira informação que me passam. Eu gosto de ir atrás, de ler a notícia original, de conferir as fontes. Sim, empresas compraram milhões de livros para digitalização. E sim, esses livros tiveram a lombada cortada para serem escaneados mais rapidamente. E isso não é uma técnica de hoje, tá? Isso existe há bastante tempo. Mas existe uma diferença enorme entre isso que eu falei e estão destruindo todos os livros do mundo. Pensa um pouquinho comigo. Quando um livro, como por exemplo Romeu e Julieta, é digitalizado, eles não estão destruindo todos os livros de Romeu e Julieta que existem no planeta. Foi usada uma cópia. Existem milhares e milhares de outras espalhadas pelo mundo todo. O mesmo vale para praticamente todos os outros títulos. O processo consiste em obter uma cópia do livro, digitalizá-la e seguir em frente. Não é um plano para eliminar todas aquelas obras específicas. E digo mais, tá? É até desonesto fazer essa afirmação, como eu vi muita gente fazendo por aí. Outra coisa que eu ouvi o pessoal falando muito por aí é que a maioria dos livros destruídos era rara. Já vi até vídeo dizendo que destruíram livros que existia apenas uma única unidade no mundo. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu uma matéria sequer falando quantos livros raros foram destruídos, nem que eles eram a maioria, e não encontrei nenhum caso documentado dizendo que livro com edição única foi destruído. E nenhuma matéria dizendo que os livros raros, caso tenha livros raros, foram digitalizados da mesma forma que os outros. E só um detalhe, tá? Que muita gente não tá sabendo diferenciar. Fora de catálogo não significa que é raro, e muito menos que existem poucas cópias por aí. E até onde eu sei, pessoal, livro raro não costuma ser vendido em lote para qualquer pessoa. Tá, então isso significa que não tinham livros raros ali no meio? Não, eu não tenho como comprovar isso porque não tem nenhuma matéria falando sobre isso. Uma coisa é dizer é possível, outra coisa é afirmar como fato algo que ninguém conseguiu comprovar até agora. E é justamente aí que mora o problema. Quando a gente exagera uma notícia para torná-la mais chocante, a gente acaba espalhando desinformação. E eu acho que justamente em uma época em que a desinformação se espalha tão rápido, a comunidade literária tem a responsabilidade de fazer o contrário. Ler antes de compartilhar, conferir antes de afirmar, ir atrás das fontes confiáveis, ler a matéria completa e não apenas o título chocante, e defender os livros sem abrir mão da verdade. Porque a verdade não precisa de exageros para continuar sendo importante.